Boa noite, todo mundo. Eu sou Lucas Zavak, eu sou formado em Ciência da Computação na URGS e provavelmente o motivo por que me chamaram aqui, né, é porque nos últimos 3 anos agora eu tenho construído um canal no YouTube que se chama Tecnologia e Classe, ou o canal Teclas, onde eu misturo, né, o assunto de tecnologia com política. E então eu sou um militante, eu estou com o uniforme aqui do Coletivo Soberana, que eu faço parte. E é uma coisa, né, ele é militante e tal, é meio estranho isso, mas o intuito é esse mesmo de tentar não só assim entender o mundo e entender essas questões, que é o que eu tento fazer todo dia, mas entender isso sob uma perspectiva da classe trabalhadora, com o intuito de mudar o mundo, transformar o mundo para que a gente chegue, né, num sistema de produção mais racional, que não nos leve à destruição do mundo, do meio ambiente. E daí eu acho que eu vou aproveitar então para responder essa pergunta e daí eu já vou fazer uma introdução mais técnica sobre o assunto, para depois deixar os colegas de Porã e Gabriel falarem da questão ambiental, da questão que eles entendem mais. Porque assim, a sede da inteligência artificial já está nos causando diversos problemas. Mas como eu digo, né, que eu quero fazer uma análise mais política aqui, o nosso sistema de produção que está causando esses problemas. Eu vejo a inteligência artificial como essa coisa que os colegas introduziram aqui, que é verdade, ela é um assunto da ordem do dia, uma coisa que está acontecendo já, que está em movimento, e não é ela que causou esses problemas, que está fazendo esses problemas, não quer dizer que ela não seja culpada. Na realidade, eu vejo ela como assim uma espécie de acelerador, uma tendência exacerbada de várias contradições que a gente tem, tendências que são críticas do nosso mundo hoje. Então, para falar um pouco, vou fazer uma introdução técnica sobre o que a gente chama de inteligência artificial, e daí a gente vai chegar no ponto de por que a gente precisa desses empreendimentos, desses prédios que são os data centers, e esses caras são os caras que têm o impacto ambiental, que, né, no título da conversa aqui a gente diz que eles têm sede porque a gente tem essa figura de que eles estão bebendo essa água, né? Então assim, muito fácil explicar em uns 5 minutos o que é IA generativa, mas beleza, eu vou tentar. A gente chama de inteligência artificial um campo muito maior do que isso que a gente vê hoje, tá? É um campo de estudo que vem do início do século passado. Um cara que foi um dos pioneiros nesse estudo é o Alan Turing, que também é um dos pioneiros do campo da computação, né? Que foi um dos caras que construiu o campo que eu me formei, que é a ciência da computação, a computação como uma ciência. E o termo inteligência artificial ele já é um pouco difícil de definir, porque a gente tem que definir inteligência. Aí vocês chamam o pessoal da medicina, da psicologia, que estuda a mente das pessoas, porque eu não vou conseguir definir, mas geralmente a gente vai definir inteligência, quando a gente está querendo falar desse campo de inteligência artificial, como de 2 maneiras, tá? Uma maneira que a gente diz assim, a gente é ser racional, ou seja, a gente sabe que a gente está num ponto e a gente quer chegar no outro ponto, né? Eu estou aqui e eu quero chegar até lá a rua. Então eu sei que vai ter uma sequência de passos que eu posso seguir que vai me reproduzir isso. E se um agente ele é racional, a gente pode meio que deduzir que ele vai agir dessa maneira. Se é uma maneira que a gente poderia entender que este ser tem inteligência se ele consegue derivar esse processo. Outra maneira de entender a inteligência é a gente olhar para uma coisa que a gente intuitivamente pensa que é inteligente, tá? Ou seja, humanos têm inteligência, a gente define isso. E daí a gente diz, se tem um comportamento parecido com o do humano, nós vamos dizer que isso aqui é inteligência, tá? O primeiro é a maneira simbólica, e o segundo é a maneira que eu esqueci o nome agora, mas é essa maneira que é mais holística, assim, né? Que a gente vai dizer assim, essa coisa parece que tem inteligência. E quem definiu um teste para dizer assim, o que era inteligente, para tentar entender esse campo, foi o próprio Alan Turing. É uma coisa que se chama o teste de Turing. E a ideia do teste de Turing era que a gente ia fazer uma conversa lá com uma pessoa e outro alguém, né, tá por trás de uma cortina. Se essa pessoa que está do lado, que é uma pessoa real e a gente assume que tem inteligência, não conseguir falar se ela estava falando com uma máquina ou com uma pessoa, a gente diz que o que estava do outro lado tem inteligência. Ou seja, se a gente tivesse uma máquina que
que dá respostas, né, artificiais, que não é uma pessoa lá do outro lado. Mas a gente conversar com aquilo assim, pô, eu acho que era uma pessoa, a gente vai dizer, isso aqui tem inteligência. Esse é o teste de Turing. Por quê? Porque a definição de o que é uma inteligência artificial é muito difícil, tá? E isso é um campo de estudo. Então eu vou pular diversos anos, tá? Mas é um campo de estudo da ciência da computação, que é como é que criaremos máquinas que vão estar conseguindo emular esse comportamento da inteligência, beleza? Lá para até a década de 80, 90, esse campo estava começando a evoluir muito e a gente imaginava que a gente ia conseguir construir programas que são coisas que são determinísticas, elas seguem uma sequência de passos que é sempre a mesma, uma sequência de passos que é finita. Então a gente imaginava que a gente ia fazer inteligência artificial meio que construindo fatos sobre o mundo, ou seja, né, eu sei que eu estou nessa posição, eu sei que esse é um mapa do local que eu estou, eu sei que esses pontinhos no mapa são as mesas, então são obstáculos, e eu sei que eu posso, né, me mover no tempo aqui para chegar até o ponto que eu quero. Então, a gente deriva, baseado em lógica, baseado no conhecimento do mundo, a maneira de, por exemplo, sair desse local. Isso seria uma maneira de implementar a inteligência. E o campo de pesquisa nessa época, lá na década de 80, 90, ele bateu numa parede muito forte, que era, ok, mas para falar do campo médico, para falar do campo jurídico, todos esses campos, enfim, campo ambiental, da engenharia, nós vamos precisar então de muito conhecimento específico, muito conhecimento de alta qualidade, curado, bem organizado, que vai conseguir ser traduzido para uma maneira que a máquina entenda e ela responda essas perguntas e ela haja dessa maneira que a gente imagina que é racional, né? E qual é o problema disso? Mesmo fazendo todo esse tipo de coisa, e o pessoal tentou, né, pagou especialistas para escrever livros, digitalizaram manuais, todo esse tipo de coisa. Vocês pensam que na década de 80 e 90 não tinha muita parte do nosso conhecimento digitalizado. Mesmo assim, vai ter uma pergunta que é assim, é justo cobrar impostos das pessoas? E daí a máquina vai dizer, sei lá. Porque tem milhões de respostas diferentes, tem o contexto histórico, tem o contexto político, e então o campo ele meio que bateu numa parede, assim. A gente estava pensando nas máquinas, a gente consegue fazer algumas coisinhas, mas elas não tá muito inteligente isso. Avançando mais alguns anos, a gente começou lá por 2000 a fazer uma coisa que é a maneira estatística de fazer isso funcionar, que é basicamente nós começamos a juntar probabilisticamente e usando relações, né, de matemática, relações probabilísticas, coisas que faziam sentido estarem juntas. Então, quando a gente fala, né, êxodo, várias pessoas devem ter pensado rural, que são duas palavras que geralmente vão estar juntas. Alguma pessoa pensou êxodo urbano lá, 10% das pessoas vão pensar isso. E começando a juntar cadeias de palavras, cadeias de acontecimentos e tal, baseado nos dados, que daí com a internet, as redes sociais, o maior acesso à computação, à tecnologia que as pessoas estavam tendo, a gente tinha um monte de dados e a gente podia juntar eles estatisticamente e começar a derivar coisas que, quando elas apareciam ali, elas eram geradas. Elas às vezes não faziam total sentido, elas às vezes a gente não sabia porque elas estavam juntas, mas a gente olhava e dizia, nossa, isso parece estranhamente humano, isso parece fazer um estranho sentido. É a mesma maneira, sei lá, a gente olha para uma paisagem, a gente não entende direito como é que ela se formou durante aqueles milhões de anos, mas a gente diz, isso aqui é a natureza, isso aqui é uma paisagem, né? E, enfim, alguns avanços tecnológicos, um que é muito importante, né, se vocês quiserem depois ler mais, pesquisar sobre isso, principalmente tem um que é a DeepMind, que é uma empresa que hoje é do Google. Ela criou uma coisa que se chama os Transformers de atenção, que é uma coisa matemática lá que permitiu a gente fazer esse tipo de cálculo probabilístico, de junção de palavras e tal, muito rápido, que esse Transformer, né, spoiler porque eu vou falar daqui a pouco, ele é o T do GPT, do chat GPT, tá? E essas coisas todas juntas, avanços tecnológicos, esse novo método que a gente chama do aprendizado de máquina, a junção estatística dessas coisas. O fato de que de que a gente tinha muitos dados agora, que coincide na realidade com o modelo de negócio das redes sociais, de todas essas big techs, de coletar muitos dados sobre a gente. E também a disponibilidade de um hardware que ajudava a fazer esse tipo de cálculo muito rápido, que são as placas de vídeo, que até alguns anos atrás elas estavam sendo usadas para minerar criptomoedas na última febre que a gente teve da computação, que foi a febre das criptomoedas. Todos esses aspectos juntos, eles coincidem
para que em 2022 a gente tenha o lançamento desse produto, que foi o Chat GPT, que nem eu disse, chat é de chat, porque ele conversa contigo, ele é um robô de conversa, G é generativo, P é pré-treinado, T é Transformers, tá? Então é algumas tecnologias juntas, tecnologia de IA generativa, aqui é treinada antes de tu usar, e os Transformers de atenção, criou esse produto que conseguiu fazer, sei lá, de uma maneira massiva e bastante impressionante, uma coisa que poucas vezes a gente tinha feito antes, a conversar com uma coisa que parecia estranhamente humana, né? Então, não é a primeira coisa que passou o teste de Turing, enfim, o teste de Turing é uma coisa bem holística, subjetiva. Na década de 90 já tinha robôs que passavam do teste de Turing, mas foi um salto, foi uma coisa muito diferente que aconteceu com o ChatGPT lá pelo final de 2022, eu acho. E a empresa que fez isso, a OpenAI, ela na realidade era uma instituição sem fins lucrativos, meio sem fins lucrativos, meio empresa para receber investimento, é complicado. O status deles, principalmente hoje não é complicado, eles são uma empresa que visa lucro. Eles criaram esse produto, e isso foi o início da era das IAs generativas, de tudo isso que a gente está fazendo. Antes de eu passar a bola aqui para a gente falar, por que a questão dos data centers, tá? Para fazer o processo de treinamento, a gente precisa fazer essas ligações estatísticas entre esses dados todos. Muitos dados, muitas ligações estatísticas. Para quem é da matemática, engenharia e tal, é basicamente assim, nós temos todas as palavras que existem, tá? Eles começaram com a língua inglesa, mas na realidade eles precisam fazer para todas as línguas. Então vocês imaginem todas as palavras da língua inglesa, que sei lá, algumas mil, cento e poucas mil palavras, versus todas as outras palavras da língua inglesa, ou seja, uma matriz de 100 mil e pouco por 100 mil e pouco, e daí a gente faz uma multiplicação disso algumas vezes para gerar uma palavra da sequência de palavras. Esse é o processamento que o computador tem que fazer, tá? É bastante processamento. Para treinar, a gente faz esse processo diversas vezes para a gente basicamente derivar essas associações entre as palavras. Por exemplo, que quando a gente tem a palavra êxodo, tem, sei lá, 90% de chance na língua portuguesa, num texto médio, que a gente vai encontrar por aí, de ser rural, que vem depois, e tem 9% de ser urbano, depois 1% de ser outra coisa. Esse processo gasta muito processamento, e isso é feito por computadores ligados com placas de vídeo, e se traduz em uso de eletricidade. Esse é o processo de treinamento. Quando a gente faz uma pergunta para um desses modelos, ele vai para um computador que está lá em outro lugar do mundo, faz o processamento e retorna para a gente faz um processo que a gente chama de inferência, que é mais leve do que o treinamento, mas também é umas multiplicações de matrizes com milhões de elementos para trazer cada palavrinha para a gente, tá? Então é por isso que a gente usa muita energia. E daí depois, quando eu voltar e tal, a gente pode voltar a falar sobre o mercado disso aí, o que essas tecnologias estão sendo usadas, mas aí de repente a gente poderia falar assim, para o pessoal continuar, esse é o motivo porque as empresas querem construir muitos desses data centers. Esse é um mercado muito aquecido, um mercado que tem muito interesse, muita especulação em cima, e esses grandes empreendimentos só com computadores para fazer esse tipo de processamento são o que essas empresas querem, e tem muita grana para investir nisso, então está se dando muita prioridade para esse tipo de coisa. Então é basicamente essa minha introdução. Eu sei que é muito rápido, muitas perguntas, então anotem aí, depois quando tiver perguntas eu posso responder qualquer coisa sobre essa parte mais técnica, tá?